Nessa primeira aula sobre ética, nós vamos abordar esses temas aí. Definição e dentro da definição alguns aspectos também sobre ética, como necessidade das regras, evolução, diferença entre regras e leis, tudo isso dentro da definição. Também vamos trabalhar sobre diferença entre ética e moral, a regra de ouro da ética e anomia, heteronomia e autonomia. Então vamos lá. Bom dia, tudo certinho? Então, hoje nós vamos estudar a ética, o início do estudo da ética. A ética, pessoal, é a parte da filosofia que estuda as regras sociais ou regras morais. Então, a nossa sociedade, ou melhor, nós somos influenciados pelo pensamento da sociedade em geral. Então, é como se a nossa sociedade possuísse uma mentalidade. Então, cada sociedade, cada agrupamento de pessoas possui uma mentalidade, que é como se fosse uma sombra sobre todos nós, ditando o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Então, tudo isso gera as regras sociais, que disciplinam a convivência entre os seres humanos. As regras, elas harmonizam a convivência entre os seres humanos. Então, a ética vai estudar essas regras. Não com a intenção de fazer todos nós, seres humanos, robôs obedientes às regras. A intenção não é essa. Nós, seres humanos, possuímos um dom precioso, que é a liberdade de pensamento. E nós precisamos utilizar essa liberdade do pensamento. Então, as regras não podem ser vistas como um empecilho, nos transformando em pessoas autômatas, sem pensamento próprio. Então, a ética vai fazer justamente o contrário. Fazer com que nós reflitamos sobre as regras, analisemos as regras, questionemos a validade ou não dessa regra. Vamos analisar, refletir as consequências de uma regra, se ela é boa, se ela foi útil às vezes no passado, já não é mais. Então a ética serve para isso, para a gente refletir sobre a necessidade das regras, causas e consequências. E em qualquer lugar onde nós formos, vão existir regras. Na nossa escola existem regras. Por exemplo, vamos imaginar que você vai ser internado em um hospital que não exista regra nenhuma. Você não iria gostar. Então, as regras são necessárias para disciplinar o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser evitado. Então, na nossa sociedade é assim. E mesmo nos lugares onde nós imaginamos que não existam regras, elas estão presentes. Se a gente for visitar uma favela, por exemplo, onde é um lugar eu não gosto de dar esse exemplo, porque tem muitas favelas muito organizadas, mas vamos imaginar um lugar onde aparentemente não exista regra nenhuma. Nesse lugar vai existir, porque vai disciplinar a convivência entre os seres humanos. Então, as regras sociais servem para harmonizar a convivência entre os seres humanos. Vamos imaginar, por exemplo, um farol de trânsito. O farol de trânsito é uma regra social, é preciso ser cumprida. Vamos imaginar uma cidade, por exemplo, como São Paulo, e que não tivesse um farol de trânsito. Seria o caos. Então, a nossa sociedade depende das regras. Mas, por exemplo, tomando esse mesmo exemplo do farol de trânsito, existem pessoas que, diante de um farol de trânsito, ficam extremamente ansiosas para poder atravessar o sinal. Fica acelerando o carro. Então, para essas pessoas,
essa regra social do farol de trânsito é um peso. E para muitas pessoas as regras são um peso. Mas se eu paro diante de um sinal de trânsito e eu entendo a necessidade desse farol de trânsito, e que eu entendo que agora eu estou esperando, mas vai ter a minha vez de passar, quando der o sinal verde, quando eu entendo a necessidade, quando eu compreendo, eu fico tranquilo diante de um sinal de trânsito. Então, da mesma forma, quando a pessoa compreende a necessidade de uma regra social, quando eu entendo o meu direito, mas também o direito do outro, isso deixa de ser um peso para mim. E a gente consegue conviver melhor com as regras. E isso nos traz tranquilidade durante o tempo. Então as regras se diferem no espaço e no tempo. Por que elas se diferem no espaço? Elas são diferentes dependendo do lugar onde a sociedade está instalada. Dependendo do país, em cada país, por exemplo, as regras são diferentes. Então, as regras lá do Oriente Médio, por exemplo, são diferentes das regras aqui no Brasil. Lá no Oriente Médio, as regras são mais rigorosas. E é comum a gente perceber que, dependendo do lugar, por exemplo, da ignorância, da falta de educação das pessoas, as regras são mais rigorosas. E às vezes é necessário que seja assim. Eu não estou falando de ignorância de pessoa violenta. Ignorância é falta de conhecimento mesmo, falta de educação da convivência. Quanto mais esclarecidas são as pessoas, menos rigorosas são as regras daquele lugar. Então, as regras são diferentes em determinados lugares. Então, no espaço elas são diferentes. Elas se diferem no espaço. Mas elas também se diferem no tempo. Por quê? As regras do século XIX não são as mesmas de hoje. Por exemplo, no século XIX era uma regra social que os pais escolhessem os maridos das filhas. Infelizmente, essa regra não está mais vigorando. Então, as regras se alteram. Existe uma evolução das regras. Com o lento e gradativo desenvolvimento da mentalidade das pessoas, as regras vão se alterando. E como uma regra evolui? Vamos nos lembrar do século XIX, onde naquela época existia escravidão. Como que foi o movimento libertador dos escravos? Uma pessoa escrevia um artigo, outra escrevia um livro, um intelectual fazia um discurso, alguns fazendeiros libertavam os seus escravos. Então foi-se lentamente criando uma conscientização de que aquilo não era uma coisa positiva. Então foi uma pressão de baixo para cima. A própria pressão da sociedade, com a mudança da mentalidade, fez com que a Lei Áurea fosse assinada, a pressão da sociedade. Muitas vezes é o contrário, muitas vezes é de cima para baixo. Às vezes o governo baixa um decreto disciplinando alguma regra e nós, a população, temos que engolir. Então, muitas vezes ocorre um processo inverso. Mas o certo é que a sociedade evolui através das suas regras. As regras vão evoluindo. Muita gente não vai concordar, vai achar que a sociedade ainda está muito primitiva. E realmente, eles não deixam de ter razão, porque a nossa sociedade ainda está muito longe do ideal. Ainda existe muita desonestidade, corrupção, criminalidade. Ainda existem muitas coisas negativas. Mas eu sou da opinião de que a nossa sociedade está em gradativa, muito lenta, mas constante evolução.
Porque, por exemplo, há 150 anos atrás existia escravidão. Há mais tempo atrás existia a Inquisição, que as pessoas eram colocadas na fogueira. Hoje em dia, nós temos leis que protegem as crianças, protegem os idosos. Então, existe uma evolução, embora ainda esteja muito longe do ideal, sem dúvida. Então, a própria evolução da consciência dos membros de uma sociedade promove a evolução das regras. Então, com a evolução, com o pensar diferente de cada membro da sociedade, que vai possuindo a mente mais aberta, compreende a necessidade de amparo às pessoas, aos semelhantes, vai tornando as regras mais positivas. Então, vai trazendo a evolução da sociedade. Existe, pessoal, uma diferença entre lei e regra, entre norma jurídica e norma moral. A lei é uma regra que ela está escrita. Ela passou por um processo de criação. Então, existe um projeto de lei, esse projeto é votado, discutido nas assembleias, no Congresso, né? Se for uma lei federal, vai ser na Câmara dos Deputados. Se for uma lei municipal, vai ser na Câmara dos Vereadores. Então, existe uma discussão, uma votação, e depois esse projeto é enviado para o Executivo para ser sancionado, essa lei ser sancionada. Depois ela é promulgada e é publicada. A partir da publicação, essa lei entra em vigor, passa a gerar efeitos. Então, a lei é uma regra, mas é uma regra institucionalizada. Ela já passou por esse processo, é uma lei escrita. A lei é escrita. E no próprio corpo da lei existe a penalidade para o descumprimento daquela lei. Então, uma penalidade vai ser uma prisão, uma detenção, uma multa ou uma prestação de serviço alternativo. Então, existe uma previsão da penalidade para o descumprimento daquela lei. Com a regra não é assim. A regra é uma determinação da sociedade, mas que é como se estivesse invisível. A pessoa que descumpre uma regra não é penalizada. Ela pode sofrer a pressão da sociedade. Ela pode sofrer represálias da sociedade. A pessoa pode ser criticada, pode ser mal vista, pode ser xingada, pode ser agredida. Porque nós, os membros da sociedade, nós defendemos as nossas regras. Mas ela não vai presa. Uma pessoa que descumpre uma lei é presa. Uma pessoa que descumpre uma regra não é presa. Ela sofre a pressão da sociedade. Vamos pensar em um exemplo de uma regra que não é lei. Por exemplo, a fila. A fila é uma regra social. Se eu chegar em um lugar onde tem uma fila, a maioria das pessoas vai respeitar a fila, vai entrar no final da fila. É uma regra social. Todos nós, seres humanos, combinamos isso implicitamente, sem ser dialogado. É uma coisa que está implícita em nós. Ela está no nosso inconsciente. Uma pessoa que vai furar filas, ela não vai ser presa. Ela vai sofrer a pressão da sociedade, né? Então a gente vê que as leis também estão em constante evolução. As leis acompanham o progresso da humanidade, o progresso dos membros de cada sociedade. Por exemplo, lá em Israel, né, na terra dos judeus, antigamente, surgiu a regra olho por olho, dente por dente. Mas por que surgiu essa regra? Vamos imaginar que existiam duas tribos. Uma pessoa saía de uma tribo e machucava o filho de outra pessoa de outra tribo. Batia no menino, por exemplo. Essa outra tribo juntava
os familiares desse menino, ia lá na outra tribo e matava aquela pessoa. Os familiares daquela pessoa, ao verem isso, vinham e exterminavam toda a tribo a outra tribo. Então, o olho por olho, dente por dente, foi uma regra para trazer proporcionalidade à vingança. Então, você pode vingar, mas tem que ser proporcional ao que foi feito. Então, foi uma grande evolução para a época a lei do olho por olho, dente por dente, porque as pessoas extrapolavam na vingança. Então, foi uma regra para controlar o ódio, controlar a vingança, para ser proporcional. Então tá, se você machucou meu filho, eu vou lá e machuco seu filho. Hoje nós vemos que isso não é uma coisa positiva, mas para a época foi uma evolução. Então, hoje em dia, então a gente não pensa mais assim, mas para a época foi uma evolução. Vamos citar também o exemplo da mulher adúltera, uma passagem da Bíblia. Então Jesus Cristo estava escrevendo na areia, apresentaram para ele uma mulher que havia sido pega, flagrada em adultério. E falaram assim: o que o senhor diz, mestre? Ele não falou nada, continuou escrevendo na areia. Como se ele falasse assim: ó, a vida sexual de cada um pertence a ele, né? E ela faz as suas escolhas. Mas aí eles insistiram na pergunta. A lei de Moisés manda apedrejar. O que o senhor diz sobre isso? Aí a pergunta foi diferente. Foi sobre a filosofia rigorosa de Moisés e a dele. Então, não que ele estivesse criticando a filosofia de Moisés. Talvez naquela época fosse necessário essa regra. Mas aí os judeus colocaram em questionamento a ideia de Moisés e a dele. Então ele se levantou e falou: atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então ele jogou, ele criou uma crise de consciência. Ele jogou a pergunta para as próprias pessoas, para analisarem se eles tinham o direito de apedrejar aquela mulher. É interessante notar essa regra de apedrejar a mulher adúltera naquela época, porque e o adúltero? Que uma pessoa nunca comete adultério sozinha, ela precisa de uma outra pessoa. E o homem que foi adúltero? Não, a mulher pega em adultério, é morta a pedradas. Beleza, e o homem? E quem cometeu o adultério junto com ela? Não, libera, é liberado. Então isso não é justo. Muitas vezes aquela pessoa foi ludibriada, foi enganada pela essa pessoa que saiu ileso desse fato. Então, nós estamos dando esse exemplo para entender que o direito ele passou a ser analisado caso a caso. Então, uma regra geral, sem levar em consideração o caso específico daquela pessoa, ela é muito rigorosa. Porque antigamente era muito fácil julgar. Né? Antigamente, lá antes das épocas dos judeus, se uma pessoa era acusada de um crime, o que fazia? Colocava ela em óleo fervente. Se ela morresse, ela era culpada. Se ela não morresse, ela era inocente. Então era muito fácil, não precisaria analisar caso a caso. E hoje a gente vê muito essa evolução do direito analisando caso a caso as causas das atitudes das pessoas. Isso não quer dizer que a lei precisa ser maleável, não, ela tem que ser rigorosa, mas ela que tem que ser compreensiva. Então essa a gente vê a evolução desse direito. Pessoal, diferença entre ética e moral. Diferença entre ética e moral. No senso comum, no dia a dia, no cotidiano, as pessoas usam a palavra ética e moral no mesmo sentido. Então, no senso comum, não existe diferença entre ética e moral.
Você falar que aquela pessoa é uma pessoa ética ou falar que ela é uma pessoa moral é a mesma coisa. A gente vai querer dizer que é uma pessoa respeitadora das regras morais e das regras sociais. Mas na filosofia, os pensadores costumam estabelecer uma diferença entre ética e moral. A definição de ética, muitos invertem. O que é ética, eles dizem que é moral e vice-versa. Então, nós vamos utilizar aqui esse padrão de que ética seria a parte da filosofia que estuda as regras sociais. Então, ética é um questionamento, um estudo, a reflexão, a análise das leis, das regras, das causas e consequências de uma determinada regra. Então, é a parte da filosofia que vai estudar as regras. A moral seria o conjunto das regras de uma sociedade. Tanto as leis quanto as regras. Quer dizer, tanto as leis escritas quanto as regras sociais que estão presentes naquela sociedade. Então, todo o corpo da lei, as leis, os decretos que existem naquela sociedade são um conjunto, tem um conjunto que é chamado de moral. Então, existe diferença entre ética e moral. Então, vamos dizer que às vezes, quando uma pessoa, então, vamos imaginar, a ética ela é subjetiva, ela é individual e é interna de cada pessoa. Então, cada pessoa possui a sua ética, o seu modo de pensar a respeito das coisas, a respeito de se isso está certo ou errado, se é bom ou mal. Cada pessoa tem a sua própria ética. Então, a ética ela é subjetiva, da própria pessoa, e ela é individual e interna. A moral é o contrário. A moral é coletiva. A moral é o conjunto das regras de uma sociedade. Como nós vamos conviver. Então, ela é objetiva, ela não é subjetiva, ela não cabe reflexões. A lei não cabe reflexões, a lei ela existe objetivamente, ela é muito lógica e racional. Se a pessoa cometeu um ato, aquela pena vai ser objetivamente aplicada. Então ela é objetiva, ela é coletiva, ela é externa. Então, vamos imaginar então um comportamento que seja ético e um comportamento que seja moral. Existe diferença. O ético, ele é individual. O comportamento moral é como se ele estivesse atendendo o exterior, atendendo às regras de uma sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui para clarear o que seria esse comportamento ético e o comportamento moral. É um amigo meu, ele se chama Wilson. E ele faz palestras. E um dia ele contou para nós uma história interessante. Ele disse que estava com o seu carro e uma pessoa fechou ele, buzinou e xingou a mãe dele no trânsito. E aí, como assim, gente? Ele me fechou e me xingou e buzinou comigo. Ah, beleza. E os dois pararam no sinal de trânsito, um ao lado do outro. E o Wilson não fez nada. Beleza, saíram e foram embora. E aí, só que na mesma noite ele sonhou com a mesma cena. Ele sonhou, o cara fechou, buzinou, xingou a mãe dele. E eles pararam no mesmo sinal de trânsito. Sabe o que o Wilson fez? No sonho? Ele saiu lá de dentro do carro, mas chapou a mão na orelha do rapaz, de raiva. Aí ele perguntou para nós na palestra, quem é o verdadeiro Wilson? É o do sonho ou é o da realidade? O que vocês acham? Segundo a psicologia, pessoal, o verdadeiro Wilson é o do sonho. Porque, na realidade, ele não fez o que ele, na realidade, quando ele parou do lado do sinal do trânsito, a vontade dele não era não fazer nada.
Por que ele não fez? Porque ele era um palestrante, havia várias pessoas olhando, observando o que estava acontecendo. Então, como que ele, uma pessoa respeitada, ia sair e agredir outra pessoa? Mas ele não fez pela pressão da sociedade. O verdadeiro ursinho é o do sonho, que ele fez o que ele queria fazer. Então, embora a gente não esteja estimulando as pessoas a agredirem as outras, o que ele já fez já foi bom demais, ele conseguiu se controlar. Mas é preciso entender que ele não é aquele ursinho, aquela fantasia que a sociedade espera dele. Então, nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes o nosso comportamento é ditado pelo exterior. Então, o ursinho, ao não reagir, na realidade, ele continuou dentro do carro e foi embora. Esse comportamento dele foi moral. Foi moral porque ele atendeu aos desejos da sociedade. Foi uma influência externa que fez ele mudar a vontade dele, mudar o desejo dele. Seria comportamento ético se nem no sonho ele tivesse agredido. Entenderam? Então a nossa verdadeira personalidade muitas vezes se manifesta nos sonhos. Por isso que é muito importante nós prestarmos atenção nos sonhos, que geralmente, a gente não pode generalizar, mas geralmente a nossa personalidade fica mais explícita nos sonhos, porque não existe pressão externa. A gente age livre de nenhuma pressão. Beleza, então deu para diferenciar o que é o comportamento ético do comportamento moral. Vamos dar outro exemplo. Um homem casado está viajando num ônibus e ele vê uma moça muito bonita sentada no fundo. O que ele faz? Ele olha dentro do ônibus. Se ele não vê nenhuma pessoa conhecida dele, nem da esposa dele, ele vai lá conversar com a moça, paquerar a menina, a moça. Agora, se ele vê alguém conhecido, aí ele faz pose de marido sério. Entendeu? Ele fazer essa pose, essa representação de marido honesto, foi um comportamento moral. Porque foi um reflexo de uma pressão externa. Seria ético se mesmo que ele estivesse sozinho, ele e a moça no ônibus, ele não fosse lá em respeito à memória, à lembrança da esposa dele, respeito à esposa dele. Ele não faria isso. Aí sim seria um comportamento ético. Então, para ser ético, um ato ele tem que ser livre. Ele tem que ser feito espontaneamente, por consciência da pessoa. A pessoa que age eticamente, ela não age por pressão da sociedade. Poderia estar sozinho que ela faria a mesma coisa. Então essa é a diferença entre o comportamento ético e o comportamento moral. Pessoal, para clarear um pouco mais a respeito desse conceito de ato ético e um ato moral, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar em um exemplo de um ato que vocês consideram moral, mas não ético. Entenderam? Um ato que seja moral, quer dizer que seja dentro das regras da sociedade, mas para você não é ético. Você acha que não está correto esse ato. Porque cada um tem a sua própria ética. Então nós vamos analisar eticamente, nós vamos analisar subjetivamente. Cada um vai ter a sua ética diferente. A ética ela é individual. Então, perguntar um ato que seria moral, mas não ético para vocês, dentro da sua consciência, da sua concepção, seria o mesmo que perguntar que é um ato que está dentro das leis, mas que você acha que está incorreto, que não deveria estar. Entenderam? Então vamos pensar num exemplo de um ato que seja moral, mas não ético para vocês, porque cada um tem a sua ética. Eu vou citar o meu exemplo. Jesus Cristo, ele veio contrariar muitas regras
de Moisés, que era a lei que estava imperando na época dos judeus, naquela época. Então, por exemplo, existia a lei de não trabalhar aos sábados. E ele disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Porque ele estava trabalhando no sábado. Então, não trabalhar aos sábados era uma lei trabalhista. Por exemplo, não, eles tinham o costume, tinham o hábito, e a lei e a regra de lavar as mãos antes de comer. Era uma regra muito respeitada. E ele, algumas vezes, Jesus Cristo, comeu sem lavar as mãos. E ele foi questionado por isso. E ele disse, o mal não é o que entra na boca do homem, mas o que sai. Então a gente vê que naquela época Jesus foi imoral, porque ele contrariou várias regras daquela época. E moral no sentido de moral do conjunto da sociedade, do conjunto das leis da sociedade. Então a gente pode entender que as pessoas que melhoraram a sociedade, que mudaram a humanidade para melhor, eles foram pessoas que contrariaram as regras da sua época. Como exemplo, Jesus Cristo, Sócrates, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, né? Todos foram pessoas que contrariaram e pagaram muitas vezes com a vida a pressão da sociedade. Mas vamos imaginar agora o contrário. Um ato que seja ético, mas não moral. Então, para vocês é uma coisa que é ética, quer dizer, vocês acham que deveria fazer parte da coletividade essa regra ou essa lei, mas não moral, mas que ainda não está nas regras, presente no corpo de leis e regras da nossa sociedade. Não está presente na moral da sociedade. Então, é também uma reflexão que eu deixo aí para vocês fazerem, certinho? Um ato que seja ético, mas não moral. E aí, pessoal, mas vamos trazer outro exemplo para clarear melhor ainda. Vamos imaginar uma pessoa que esteja passando na rua e vê um mendigo caído na calçada passando mal. E essa pessoa vai lá ajudar esse mendigo. Vai lá ajudar. Esse ato dele foi um ato ético ou foi um ato moral? O que vocês acham? Então, muitas pessoas vão dizer, não, foi um ato ético, que ele foi movido pela própria consciência ao realizar aquele ato. Outras pessoas vão dizer, não, foi um ato moral, porque ele às vezes queria, de alguma maneira, aparecer, né? Porque existiam muitas pessoas olhando, observando, e é um comportamento que é admirado. Então, ele foi lá baseado no exterior. De alguma forma ele queria ser elogiado, queria ser admirado, ou queria ser observado. Pode ser. Então, gente, para diferenciar um ato ético de um ato moral, é preciso saber a intenção da pessoa. Qual foi a verdadeira intenção dessa pessoa ao auxiliar esse morador de rua? Então, é a intenção dela que vai determinar se o ato foi ético, se ele não estava nem ligando, nem aí para a sociedade, para quem estava olhando. Então, o desejo dele, se o ato foi ético, o desejo dele foi pura e simplesmente auxiliar aquela pessoa. Ele foi movido por essa verdadeira intenção. Agora, se a intenção dele foi ser observado, ser visto, ser elogiado, ser admirado, então foi um ato só moral, porque ele foi influenciado pelo exterior, pelas pessoas. Então, o ideal, pessoal, é que nossos atos sejam éticos. Porque o dia que todos nós agirmos positivamente, eticamente, respeitando o direito do outro, não vai haver necessidade de leis mais. Então, as leis são necessárias justamente porque nós ainda pensamos egocentricamente. O ser humano ainda pensa muito egocentricamente. Porque todos nós queremos o bem, o melhor, mas para nós. Então a diferença do bem e o mal é essa. O bem é o querer. Quer dizer, começar com o mal primeiro. O mal é o bem-estar, a qualidade de vida, progresso material,
paz, saúde, felicidade. Para mim. Só para mim. Agora o bem não, é a mesma coisa. Saúde, felicidade, progresso material, paz, qualidade de vida para todos. Isso é o bem. Então, quando nós agimos conscientemente, né, com a nossa consciência, respeitando o direito das outras pessoas, é o ideal. Respeitar as regras é positivo. Mas quando a gente respeita por consciência, e aí é o progresso realizado. Aí seria o ideal. Pessoal, anomia, heteronomia e autonomia. Que diabo será isso? Anomia, heteronomia e autonomia. Nomos, em grego, é uma palavra que significa lei, regra. Nomos. E essa palavra dá origem a essas três palavras no português: anomia, heteronomia e autonomia. Anomia, o prefixo a significa ausência, ausência de regras. Anomia, ausência de regras. Então, a pessoa que está nessa fase da anomia é a pessoa que não respeita regra nenhuma. É o criminoso, é o corrupto, é o desonesto, é o assassino, é o ladrão. Ele não se submete às regras da sociedade. Ele está fora das regras da sociedade. Então, a pessoa que não respeita as regras. Heteronomia quer dizer lei externa. Então, a pessoa respeita as regras da sociedade, mas por influência externa. Ele respeita por medo de ser preso, pelo medo de ser não aceito, pelo receio, por exemplo, de ser hostilizado, de ser humilhado, de ser maltratado. Então ele respeita as regras, ele respeita o outro, mas não por vontade própria. É por influência externa, por pressão da sociedade. Agora, a autonomia é a pessoa que respeita o direito dos outros e não liga para a pressão da sociedade. Quer dizer, ele respeita por consciência própria. E seria o ideal que todos fôssemos assim, porque aí não haveria necessidade mais de regras nenhuma. Por exemplo, eu acredito que nenhum de vocês vai colocar fogo em um mendigo, como já aconteceu. E vocês não vão fazer isso não porque é proibido pela lei. Eu acredito que todos vão fazer isso porque é uma coisa terrível, que vai contra a nossa consciência. Então seria o ideal que todos o respeito às outras pessoas viessem dessa nossa própria consciência, por nós não acharmos que aquilo seja legal. Passar por cima dos sonhos, dos desejos, dos sentimentos das outras pessoas para conseguir o que eu quero. Isso todos nós deveríamos achar terrível. Terrível é uma coisa que não devia ser feita. Mas muitos não fazem por pressão da sociedade, são os heterônomos, quem está na fase da heteronomia. Então, o ideal a sociedade precisa combater a anomia através das regras e através da aplicação das penalidades, para poder harmonizar a convivência entre os seres humanos. Mas o ideal é que todos nós tenhamos esse progresso em busca da autonomia, porque aí é o pensamento próprio. Nós não somos guiados por leis exteriores, nós somos guiados pela nossa própria consciência. Isso que seria o ideal. Então, Jean Piaget ele traçou uma sequência de evolução. Vamos imaginar uma escadaria da evolução. Todos nós evoluímos um pouquinho a cada dia. Essa evolução é inevitável. Todo dia a gente aprende alguma coisa, conversa com um amigo, né? Vê uma novela e vai aprendendo e a gente vai crescendo e evoluindo através do nosso conhecimento. Então, na parte de baixo dessa escadaria está a pessoa que está na fase da anomia. Ela é muito egocêntrica,
ela passa por cima das leis, das regras, atropela as outras pessoas em busca da satisfação pessoal, dos seus interesses pessoais. Então a pessoa está na fase da anomia. Só que aí ela começa a sofrer a pressão da sociedade. Então ela recebe punições, penalidades, ou ela recebe o desprezo das outras pessoas. Então ela passa a se adaptar às regras de convivência. Então ela passa da anomia para a heteronomia. Na heteronomia, ela respeita as regras da sociedade, mas ainda não está satisfeita com ela mesma, porque a vontade real dela era fazer. Entenderam? Aí, mais evolução, então o heterônomo passa a entender que ele começa a ficar insatisfeito ao vestir essa fantasia que a sociedade impõe. E aí também ele começa a evoluir, ele começa a entender que ele não está sendo ele mesmo. E que ele começa a compreender que ele pode muito bem continuar sendo ele mesmo, mas saber respeitando a convivência, saber respeitar as outras pessoas. Então ele começa a também evoluir rumo à autonomia. Então ninguém consegue sair da anomia para a autonomia num passo só. Primeiro ele vai sofrer a pressão da sociedade. Isso aqui, gente, é trabalho para muitas vidas, né? Para uma vida inteira, ou às vezes nem isso. Tem gente que vai acreditar que é para mais de uma vida, né? Então não adianta eu querer subir 10 graus num passo só. Então isso é um processo gradativo. Aí, então, a pessoa, o ideal seria que todos nós fôssemos autônomos, para poder a convivência ser saudável sem nenhuma pressão, vinda da nossa própria consciência. Então, pessoal, a humanidade está concluindo nessa questão aí da anomia, heteronomia e autonomia. A humanidade está separada em 3 grandes grupos. Aqueles que pensam em fazer o mal e fazem, aqueles que pensam e desejam fazer o mal, mas já não fazem, e aqueles que nem pensam em fazer o mal mais. Então seria a questão: anomia, heteronomia e autonomia. Regra de ouro da ética ou ética da reciprocidade. Regra de ouro da ética. O que seria essa regra de ouro da ética? Ela diz o seguinte: se aquilo que eu quero fazer, vamos supor que eu quero fazer alguma coisa, eu tenho o desejo de fazer alguma coisa, mas eu devo refletir. Se isso que eu quero fazer, eu não acho que deva se tornar uma regra geral, então eu não devo fazer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero furar uma fila. Então eu posso pensar assim: não, eu quero que isso se torne uma regra geral. A partir de hoje, todo mundo tem o direito de furar a fila. Isso vai ser positivo? Então, se eu não achar isso positivo, então eu não devo fazer. Então é usar a generalização, generalizar isso que eu quero fazer, todo mundo for fazer isso, vai ser positivo? Se eu achar que vai ser positivo, eu faço, se não, eu não devo fazer. Então essa é a ética da reciprocidade, a regra de ouro da ética. Essa regra de ouro da ética está presente em várias filosofias religiosas, né, e doutrinas filosóficas. Jesus Cristo mesmo falou: não fazer ao outro o que eu não gostaria que fosse feito para mim. Então a regra de ouro da ética serve de parâmetro para nós decidirmos, para a escolha das nossas ações. Mas isso não serve assim para todas as situações. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu aceito bem brincadeiras. Então aí, só porque eu aceito bem as brincadeiras, posso fazer brincadeiras com o outro? Não, mas não é a regra de ouro da ética. Eu gosto que seja feito para mim, então eu posso fazer com o outro. Então, pessoal, mas é preciso a gente refletir que não é o ato em si.
A regra de ouro da ética não vale para o ato em si, mas para o sentimento que foi provocado na pessoa. Então, em vez de eu falar assim, então eu aceito brincadeira, eu posso brincar com o outro. Não. Eu devo pensar assim, o sentimento provocado. Se eu não gosto de ficar constrangido, eu também não devo constranger o outro. Então, é o sentimento que foi gerado por aquele ato. Esse que deve valer na questão da ética da reciprocidade. Porque as pessoas são diferentes. Muitas vezes o que me machuca não é o mesmo que machuca o outro. Então, às vezes, todos nós possuímos fragilidades em lugares diferentes da nossa alma. É o mesmo que dizer, por exemplo, vamos supor que o meu colega esteja com o joelho machucado e eu não tenho nada do meu joelho. E eu vou lá, cutuco no joelho dele e ele fica nervoso, ele vai se defender e eu falo assim, mas por que você ficou tão ofendido? Né? Como se eu dissesse, eu não tenho nada no joelho, né? Mas eu tenho ferida em outro lugar. Então, cada pessoa possui fragilidades diferentes e essas fragilidades precisam ser respeitadas. Não é porque aquilo eu consigo conviver bem com uma coisa, ou com um tipo de brincadeira, ou com um tipo de problema, quer dizer que o outro tem que ter também essa facilidade. Às vezes, a dificuldade que eu tenho, ele consegue tirar de letra, e vice-versa. Então, vou até citar um exemplo verdadeiro, que uma estudante, a mãe dela, infelizmente, era prostituta. E aí ela não conseguia lidar muito bem com aquela questão. E aí um dia ela apareceu com a nota de R$ 50 e os colegas brincaram com ela, né? Sugerindo, né, que ela tivesse ganhado aqueles 50 se prostituindo. Então a reação dela foi muito violenta, né? Ela chorou, ela agrediu, ela brigou e as pessoas ficaram sem entender. Mas, por exemplo, se eles tivessem dito que ela tinha roubado aqueles R$ 50, ela não teria ficado tão emotiva, tão nervosa. Mas foi porque aquela brincadeira tocou na ferida que ela tem. E a gente, ao olhar uma pessoa de fora, a gente não consegue imaginar onde está a ferida dela. Então, muitas vezes, uma brincadeira que para nós é inofensiva, talvez para o outro seja muito pesada. Então, a regra de ouro da ética nos ajuda a refletir nesse sentido, né? Porque existem brincadeiras que são, às vezes, pesadas. Nós ficamos pensando, imaginando, que a regra de ouro da ética é uma regra para convivermos bem com o outro. Uma regra para nós nos adaptarmos à convivência em sociedade, seja na família, seja na escola, no trabalho. E não deixa de ser verdade. A regra de ouro da ética é uma regra de convivência, respeitando os limites e os direitos da outra pessoa. Mas a regra de ouro da ética também é uma regra de convivência conosco mesmo, para convivermos bem conosco mesmo. Por que isso? Porque ao tomar uma atitude inadequada, nós geramos para nós mesmos uma energia negativa. Nós recebemos a energia negativa do outro e também a nossa própria. A culpa, muitas vezes, o sentimento de culpa, muitas vezes é a consequência de um ato negativo. Então, é um sentimento que vai nos fazer sofrer. Então, nós recebemos a influência dos nossos próprios atos. Se nós praticamos um ato positivo, nós recebemos a influência positiva. Se nós praticamos um ato negativo, nós, da mesma forma, recebemos essa influência negativa. E aí nós sentimos uma angústia, uma ansiedade, às vezes uma depressão, e não sabemos de onde vem. Muitas vezes é consequência dos nossos próprios atos. É consequência da nossa própria consciência cobrando de nós atitudes mais positivas. Então é uma regra também para convivermos bem com o outro. Conosco mesmo. Com o outro e conosco mesmo. Por exemplo,
a nossa mente funciona dessa forma. Vamos imaginar uma pessoa que seja desonesta, que ela engane as outras pessoas, que ela minta para as outras pessoas. Cada ato de mentira que ela pratica, ela vai plantando na mente dela a ideia da mentira. Ela vai semeando no inconsciente dela uma sementeira de mentira, de desconfiança. E ela passa a ficar insegura, ela passa a ficar desconfiada. Ela começa a plantar nela essa fragilidade. Ela vai imaginar as outras pessoas também agindo dessa forma. Ela vai olhar o mundo pela visão que ela tem dela mesma. Então, essa visão negativa, ela vai olhar, por ela ter a desconfiança, a mentira, a enganação dentro dela, ela vai observar o mundo com essa mesma perspectiva e vai enxergar só pessoas tentando enganá-la. Então, os nossos atos se voltam contra nós, tanto positivamente quanto negativamente. Isso é uma regra, é uma lei da natureza, né? É uma lei de funcionamento da nossa mente que a psicologia nos explica. Pessoal, vou contar uma historinha que está relacionada com esse tema. Em uma palestra dessas de motivação, o palestrante foi fazer uma palestra para uma empresa muito grande, que havia vários vendedores, vários funcionários. Então ele chegou, sem falar nada, e distribuiu balões de gás para serem cheios. As pessoas encheram os balões, balão de gás, às vezes ele falava assim, eu quero que esteja muito cheio, bastante cheio. E às vezes enchia demais, estourava, precisava trocar. E aí quando todos estavam com todos os balões cheios, ele deu também um palitinho muito afiado, aqueles palitos de dente que fura balão. Então a pessoa ficava com o balão em uma mão e o palitinho na outra. Então ele falou assim, ele deu a seguinte instrução, todo mundo de pé, com o balão e o palitinho na mão, ele deu a seguinte instrução, eu vou contar até 3. A única instrução que eu dou para vocês é a seguinte, proteja o seu balão. Aí começou a contar, 3, as pessoas começaram a ficar ansiosas já, olhando para o lado, 2, e aí a ansiedade foi crescendo, 1. Quando ele chegou no 1 e falou já, foi aquele estouro de balão, né? Todo mundo estourando, todo mundo estourando o balão um do outro. E aí passou algum tempo, né? 10 segundos, todos os balões já estavam estourados. E aí todo mundo assim satisfeito, né? Com o dever cumprido, né? E aí o palestrante reuniu todos eles e falou, eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Aí todo mundo, como assim? Ele falou assim, eu não pedi para ninguém estourar o balão do outro. Eu pedi para vocês defenderem, protegerem o seu balão. E muitas vezes acontece isso, né? Não só nas empresas, mas na vida em geral. Vamos imaginar que esse balão esteja repleto de coisas positivas, das nossas coisas positivas. Dos nossos sonhos, dos nossos afetos, do amor que nós sentimos, das coisas positivas que nós temos, da nossa solidariedade, da nossa amizade, do nosso desejo de que as pessoas estejam bem, né? Nosso amor pelos nossos familiares. Então, são as coisas boas que nós possuímos. E nós precisamos proteger essas coisas boas do mundo, das pessoas. Nós precisamos nos proteger, nos preservar. Mas para isso não é preciso atacar ninguém. Não é preciso atacar para nos proteger. Essa é a ideia da ética. Nós podemos às vezes ameaçar, nos proteger com um palitinho, né? Mas é preciso, não é necessário o ataque. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de ética. Na próxima aula nós vamos falar sobre a ambiguidade, a relatividade da ética, sobre decisões, escolhas a serem feitas e mais outras conclusões. Tá bom? Muito obrigado aí pela paciência, até mais para vocês. Até mais. Um abraço.